Fala, amigos. Hoje eu quero trazer aqui algo muito sério que está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio das lideranças evangélicas do nosso Brasil. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é meio polêmico e que gerou alguns comentários meios que polêmicos. Mas também, é claro, tem muitas pessoas que procuram isso. Eu quero falar sobre a fala de um pastor. Um pastor que até então eu nem sabia quem era. Um pastor por nome de Nicolete. Acho que é isso mesmo. Pastor Nicolete. Esse pastor é da igreja, de uma igreja por nome Igreja Recomeçar. Em uma de suas ministrações, não sei quando foi isso que aconteceu, mas ele teve uma fala muito infeliz no meio dos seus ensinamentos. Ele chegou a dizer que odiava pobre. Ele mesmo disse, em alto e bom som, eu odeio pobres. E isso tem repercutido muito no meio dos cristãos. E o pastor tem enfrentado desde esse dia, então, muitas críticas. São pessoas que defendem muito nos púlpitos das igrejas a riqueza. Dá para ver que é um pastor que prega a riqueza, prega a prosperidade, dizendo ele que foi muito pobre, andou descalço, fez muito isso. Mas isso não é motivo para ele chegar e dizer que odeia os pobres ou a pobreza. E realmente a gente não deve jamais aceitar viver uma vida de sufoco. Jamais devemos, que a gente que ora, a gente acredita na mudança. Mas eu não vou aqui defender o pastor. Eu não vou aqui estar do lado do pastor. Ele errou. Ele errou, sim. Porque o Senhor Jesus, pastor Nicolete, o Senhor conhece a Bíblia muito mais do que eu, mas o Senhor Jesus, ele priorizou muito mais o reino de Deus do que as riquezas desse mundo. Pastor Nicolete, as riquezas desse mundo são passageiras. Elas vão passar. A maior riqueza e dádiva que o homem tem é lá no céu. É onde a traça não corrói, é onde o ferrugem não consome. Pastor, o Senhor Jesus, na pauta do Senhor Jesus, estava sempre em acolher esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoas, pastor, a vida já bate muito neles, todos os dias. A vida já humilha essas pessoas. A vida em si já envergonha essas pessoas todos os dias. Eu não sou rico. Eu não sou rico. Eu não sou rico. Também eu não sou pobre. Sabe? Porque o Senhor Jesus, o reino de Deus, está dentro de mim, está na minha vida. E Ele me fez próspero, não em bens materiais, mas em fé,
A minha riqueza é ter fé. A minha riqueza, pastor, é eu confiar em Jesus. Eu aprendi, pastor Nicolete, que prosperidade não é você estar com os bolsos cheios de dinheiro, esborrotados de dinheiro. Não, isso não é riqueza. Isso não é prosperidade. Sabe? Prosperidade eu aprendi que é você ter todo dia. É você ter todos os dias. Isso é riqueza, isso é prosperidade. Prosperidade é você ter alegria, é você ter paz interior. Prosperidade, pastor, é você ter, aleluia, louvado seja Deus, saúde. É você ter a graça de Deus na sua vida. Prosperidade, pastor, é você deitar e dormir com a sua consciência tranquila todos os dias. Prosperidade, pastor, é você levantar pela manhã cedo, erguer a cabeça, saber que Deus está contigo e vencer mais um dia difícil, doloroso, com fé no Senhor. Isso é prosperidade. Isso é riqueza, pastor Nicolete. Então o que acontece? O Senhor foi infeliz nas suas palavras. O Senhor bate carteira, bate no peito e se alegra, se orgulha, porque combate a pobreza, faz com que as pessoas que lhe ouvem, as pessoas que estão aí lhe ouvindo na igreja, qual o Senhor pastoreia, o Senhor diz que liberta, transforma essas pessoas com a palavra da prosperidade. Mas o Senhor Jesus disse que dos pobres, para os pobres ele liberou uma palavra dizendo que eles são bem-aventurados, pois deles é o reino de Deus. Pastor Nicolete, para terminar aqui a minha fala na sua pessoa, em Mateus capítulo de número 25, a partir do versículo de número 35 até o 40, pastor, vai dizer assim, olha só, 35 ao 40, diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava eu nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então o justo lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou sede e te demos de beber? E quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando vimos enfermos, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Pastor Nicolete, o Senhor Jesus ensinou que a verdadeira prosperidade é essa. É servir, é fazer, com o coração. A maior prosperidade, pastor Nicolete, é você ser justo. Eu não estou dizendo que o Senhor é injusto, mas é o princípio da sabedoria e da prosperidade. De você ser um homem de sucesso, bem-sucedido. Deus te abençoe.